Fala pessoal, seguinte, vamos lá, o assunto de hoje é o paradoxo da qualidade. Já ouviu falar? O paradoxo da qualidade, é isso mesmo, vamos lá. Sexta-feira, meio-dia e 34, sexta-feira, meio-dia e 34, sexta-feira, meio-dia e 34. Último vídeo, né, que eu gravei aqui pro pessoal, né, que eu coloquei o relógio, voltei pro relógio, não tinha relógio, meu filho comentou comigo: papai, vou resolver o seu problema. Ele resolveu meu problema, me deu um relógio, por isso estou gravando com o relógio do meu filho. Estamos aqui, meio-dia e 34. Vamos lá, pessoal, sexta-feira, meio-dia e 34, o assunto é o paradoxo da qualidade. O paradoxo da qualidade e a relação que existe entre o paradoxo da qualidade e o espiral da metrologia ineficiente. Fica até o final, tem uma surpresinha, um caos que eu vou comentar que aconteceu comigo e realidade nua e crua para vocês, para a gente fechar esse assunto de hoje e com um exemplo prático, né, da realidade que eu vivi, tá bom? Mas primeiro a gente precisa definir algumas coisas. Afinal, o que é paradoxo, né? O que é? Quando fala assim, paradoxo da qualidade, eu digo o que é esse palavrão. Eu, que não sou bobo nem nada, fui lá no pai dos burros, mais conhecido como Google, e busquei a definição de paradoxo. Então, a definição que mais me chamou a atenção foi o seguinte: aparente falta de nexo ou de lógica, contradição. Aquilo que não tem lógica, né? Então, quando eu falo assim, a falta de lógica da qualidade, aquilo que não tem nexo na qualidade, aquilo que não tem lógica no laboratório de metrologia, tá? Então, definido o que é o paradoxo, ou seja, a falta de lógica em algumas questões, a gente traz alguns exemplos, frases, por exemplo, né? Vamos trazer algumas frases. Então, Caetano Veloso: se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Então, tem lógica. A questão, o amor é ferida que dói e não se sente, né, de Camões. Estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo. Não tem lógica, né? Rodrigo, está muito literal, você está filosofando aí. Vamos trazer alguns exemplos. Imagina o seguinte: tem alguma lógica numa boleira, por exemplo. Minha mãe é boleira, das melhores, das boas, né? Imagina que a minha mãe tivesse que, depois de cada bolo, para verificar a qualidade do bolo dela, ela tivesse que cortar um pedaço do bolo e experimentar. Qual é a lógica nisso? Controle de qualidade orientado ao produto, onde eu tenho que cortar um pedaço do produto para experimentar. Ou imagine aí a coisa mais séria ainda. Imagine uma fábrica de remédios, que eu tivesse que testar 100% dos meus remédios, dos meus comprimidos, para validar que o produto é bom, né? Então isso seria um paradoxo da qualidade, não existe lógica nisso. Mas e se eu falar para vocês que existe isso na indústria, de uma maneira geral? E como assim? É a reanálise, é a inspeção 100% que acontece. E pasme, existe a inspeção 200%. 200%. Aí eu tenho um produto de qualidade porque eu dimensiono muito, ou eu dimensiono muito para ter um produto de qualidade? Isso é um paradoxo, né? Então, voltando ao exemplo lá da boleira lá, se ela controla, se ela sabe exatamente a receita, as medidas que ela precisa inserir, dos ingredientes, ela sabe que aquilo ali vai resultar num produto bom. Ela não precisa testar 100%, cortar e comer pedaço de 100% dos bolos que ela produz. Da mesma maneira existe a indústria de remédios, na indústria alimentícia, né? Então eu vejo casos, eu tenho acompanhado nas andanças por aí, de metrologias, de laboratórios, que dimensionam muitas vezes, tem um problema de qualidade, por exemplo. A primeira coisa que é feita pelo time da qualidade, segrega o lote, leva para a área da quarentena e aí vamos estudar o caso. Enquanto isso, a linha de produção está cuspindo, produto do mesmo jeito. Eu não estou olhando lá nas etapas iniciais e estou esperando que o meu produto final seja ótimo. Vai sair ok, mas eu não estou controlando a minha entrada. Como
como é que a gente vai conseguir isso daí? Daí eu dimensiono 100%, só para explicar para quem não é do ramo, o que é uma inspeção 100%, uma inspeção 200%. Uma inspeção 100%, por exemplo, eu encontro problema de não qualidade, isso daí vira um embarque, pode virar um embarque controlado, eu tenho que comprovar que eu analisei, por exemplo, um dimensional, 100% dessa peça. Seja em tridimensional, seja num braço, seja num scanner, seja no dispositivo de controle. Então eu pego todas as peças produzidas, passo num dispositivo. E quando acontece o 200%, que é reincidência, problema crítico, eu pego essa peça, olhem só, pego essa pecinha, coloco num dispositivo, analiso se ele está bom, tiro a peça, passo para uma segunda pessoa, essa segunda pessoa vai analisar novamente essa mesma peça. Qual é a lógica disso? E se isso aí fosse raro, fosse uma exceção, beleza, aconteceu, foi um ponto fora da curva, né? Mas não, gente, é muito comum. E convenhamos, até esse processo de análise de 100%, de 200% é totalmente falho. Poxa, eu sou lá, corintiano, São Paulino, né? Vamos dizer, pô, tô triste pra caramba com o meu time, né? Faz uns 1000 anos aí que conseguiu ganhar o Paulista, né? Mas faz uns 10 anos que não comemora um título de expressão, o cara tá triste, chateado. Viu o time dele empatar com o Forte Campinense em 0-0, sofrido. Chegou na quinta-feira, vai inspecionar essa peça 100%. Pô, você acha que depois da 20ª peça ele está analisando alguma coisa? Isso é do ser humano, não é que o cara é bom profissional ou mau profissional, isso é do ser humano, vai passar. Pô, depois do carnaval, né, bebi um suco de laranja um pouco a mais, pô, cheguei nas 6 horas da manhã, primeiro turno. Meu amigo, como é que você vai controlar de maneira adequada? Então, eu vejo muito hoje metrologias, laboratórios, analisando demais, entregando muitos relatórios, pilhas e pilhas de peças, guardando dimensional. É o status aguardando dimensional, aguardando análise, é o que mais tem dentro do laboratório. E aí, todo aquele trabalho que esse time já vem fazendo não é analisado para poder controlar o processo. Eu estou analisando o defunto e não estou analisando a causa da coisa de maneira adequada. Então existe um forte paradoxo, né? Existe um status quo, né, definido já, que sempre é o seguinte. E aí tem um detalhe, é uma análise de risco. A organização que ela entende e ela prefere não atuar no processo, há uma relação de custo e risco, né? Custo-benefício, risco, né? Olha, se eu não vou investir X reais aqui no início, numa máquina mais precisa, investir num centro de usinagem diferente, num dispositivo de solda melhor, num ferramental melhor para uma estamparia aqui, porque eu prefiro gastar na ponta depois do produto. Ok? Se está definido dessa maneira, vamos em frente. Mas olhem só, isso vai gerar scrap, ou seja, scrap é jogar peça fora, né? Não tem problema. O custo isso aí já está intrínseco já, e eu controlo. Eu posso colocar 2 pessoas para controlar dimensionalmente 100% das peças lá, é muito mais barato. Tudo bem? Por que isso é qualidade, né? E aí existe, né, até um indicador, né? Um indicador geralmente fica para o departamento, para a área da qualidade nas indústrias, que é o custo da não qualidade. Aí o custo da não qualidade tem isso daí, né? Scrap, inspeções 100%, inspeções 200%, embarques controlados. Hoje, com a questão da logística, muito no just in time, muito bem amarrado, principalmente nas montadoras, aí, nas automotivas, em que você está produzindo praticamente o item que está sendo consumido na montadora amanhã, depois de amanhã, por uma semana talvez no máximo. Se você fica com um produto aqui não conforme, tem que segregar, tirar esse lote fora, você vai ter um custo daqui a pouco de embarque controlado, às vezes embarque aéreo, que acontece muito. Tá? Não é uma exclusividade de empresa A e de empresa B, não. Muitas empresas acabam trabalhando com isso daí. Tá? A gente também tem, então, ou seja, eu dimensiono muito, eu analiso muito em laboratório, em metrologia, em dispositivos de controle.
né, para poder controlar o produto, foco no produto. Gente, isso são questões definidas na primeira era da qualidade, a gente já está falando em quinta era da qualidade já. Tem artigos muito bons, completos, falando sobre isso aí no blog da qualidade, lá da Forlogica. Blog da qualidade, o maior blog, né, o maior portal de notícias e de artigos de qualidade em língua portuguesa no mundo. Dá uma olhadinha lá, vale a pena. Então, é importante trazer assim, olha, custo da não qualidade. A qualidade é medida pelo custo da não qualidade, já dizia o guru Crosby. Tá bom? Então é importante trazer isso aí, é interessante, porque isso gera uma insatisfação no time da qualidade. A qualidade, esse custo da não qualidade, dessa reanálise, esse paradoxo, cai onde? De quem que é esse indicador hoje? Na grande maioria das indústrias. É da área da qualidade. Mas a qualidade produz? A qualidade está lá com o umbigo colado na boca da máquina fazendo algum produto? Mas isso cai para ela, né? Custo de não qualidade devia ser a produção. Bomba! Polêmica, né? Então, e aí fica o time de qualidade, time de produção, time de logística se degradando, né? A qualidade é chata, a qualidade quer jogar determinadas peças fora. É só controlar 100% e ver o que está dentro, o que está fora, e a gente manda essas peças, né? Então, pessoal, parem e pensem. Eu sou defensor que a metrologia precisa atuar mais, precisa analisar mais, precisa aplicar mais ciência da medição, mas não desse tipo. Isso aí não tem lógica. Eu ficar analisando 100%, 200%. Detalhe, há também um processo assim, daí a gente vai falar mais, tem artigo já no nosso blog lá falando sobre isso daí. Eu dimensiono, eu controlo na metrologia um determinado plano de controle semanalmente, diário, quinzenalmente, enfim, cada peça, cada cliente, né, demanda de um jeito. Então eu dimensiono aquilo ali, é um relatório que tem 200 características, mas tem 200 características analisadas e eu já tenho, sei lá, 40%, 30% dessas características que é analisada 100% em dispositivo de controle em linha, com variável. Por que eu estou controlando novamente? Redundância de dados? Para quê? Eu não tenho confiança naquele dispositivo de controle que está na linha? Então, dentro do paradoxo da qualidade, eu considero que tem outros pequenos subparadoxos. São subprocessos, subproblemas que existem que a gente precisa acordar, tá? Deixa de medir muito, deixa de controlar muito, evolui. Atua lá no começo da causa raiz, né? No começo da causa raiz é estranho, né? Fica redundante. Lá no começo da história, lá no começo da linha, lá na matéria-prima, lá na inspeção de recebimento, lá na primeira operação, na primeira etapa do seu processo, para não ter que ficar atuando aqui no defunto, aqui no final já, né? Aí eu já estou analisando a peça produzida, eu estou com um olhar só para o meu produto. Fechado, pessoal? Ok? Tudo ok? Entenderam sobre o que é o paradoxo da qualidade? É a falta de lógica em muitos processos, em tipos de controle, em análise de problemas existentes, que acaba caindo no colo da gestão da qualidade, no colo da área da qualidade, e quem está produzindo a coisa, o departamento que é responsável por projetar uma linha, né, por definir as etapas, os controles em cada linha, tá lá, né? Ah, mas a qualidade falou que precisava ter um determinado controle aqui que custa 500 mil reais, isso é muito caro, cara, não dá para colocar aquele de 5 mil? E aí? E aí a qualidade acaba não tendo força às vezes, né? Então depende de empresa para empresa, de organização para organização, de porte de empresa, né? Então isso é muito complexo e aí acaba sendo as pessoas, né, que vão definir, né? Eu volto para o primeiro P, que para mim sempre é o mais importante, né, da questão, como é que a gente vai definir esses controles para a gente não ter problema. A velha história do prevenir para remediar, não é mesmo? Prevenir para remediar.
né, para não remediar. Então, assim, é muito melhor sempre a gente atuar na prevenção, né, depois do que na correção. Fechado, pessoal? Então, hoje o assunto foi definir o que é, né, o paradoxo da qualidade. A gente fala, sendo mais específico na questão do laboratório da metrologia, tem um artigo no nosso blog lá falando sobre o espiral da metrologia ineficiente, né? Eu meço muito porque eu não analiso os dados e aí eu começo a medir demais e começa a faltar recurso físico e recurso humano e aí começa a sobrar muita peça, eu começo a não controlar tão bem aquilo que eu já controlava e eu entro numa espiral. É o espiral da morte da metrologia, de deixar todo mundo do laboratório, né? Eu corto macrografia, eu corto zilhares de peças, eu meço muitas peças, o que eu faço com esses dados? Eu não atuo com o processo, eu não tenho como atuar na correção, porque o meu processo está usando uma máquina lá de 25 anos atrás produzindo, ela não garante nada, o dispositivo está, parece uma danceteria, né? Fica balançando para lá e para cá, como é que você vai produzir, né, uma peça boa? Fechado, pessoal? Então hoje o assunto para a gente fechar, lembre-se, paradoxo da qualidade. Tem mais conteúdo no nosso blog falando sobre isso daí e vamos fechar agora, né? Só para citar um exemplo assim. Eu cheguei a ver, tá? Em linhas, não é onde eu já atuei, porque há uma certa tendência, né? O cara fala assim, de onde ele já atuou. Não é onde eu atuei. E eu já cheguei a ver empresas que têm, né, em visitas, principalmente no setor automotivo, em várias. Isso daí, pessoal. O Rodrigo gosta de ficar falando, né? O jornalista, né, de manchete, né? Entrega e depois como é que tem que ser feito. A gente já falou como é que tem que ser feito. Atuar lá no princípio. Atuar na prevenção. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Como muitas outras atividades. A qualidade eu falo que é a questão de evangelização, né? Você tem que água mole e pedra dura. Todo santo dia você tem que ir melhorando alguma coisa. Você não tem verba, nunca tem dinheiro, e aí você tem que usar o processo de empreendedorismo, né, de criatividade para poder ir melhorando dia após dia esse processo, tá? Então eu já vi, por exemplo, empresas que preferiram ninguém me falou. Ela não analisa, o processo é ruim, são máquinas de muitos anos atrás, não evoluiu nessa questão do processo de melhoria, né, na produção, no processo produtivo. Ele tem controle 200% no final da sua linha e tem no cliente final uma equipe para poder receber as peças e fazer mais uma inspeção. Olhem isso. Olhem isso. Existe alguma lógica nesse processo? Existe? Volto a dizer, se a empresa definiu que ela optou, né, por estar em cima desse risco, por assumir esse risco, perfeito. Mas o problema são as pessoas que ficam aqui embaixo, né, preocupadas, lidando com metas, com indicadores, gestão da qualidade, gerência da qualidade tem que ficar lidando com o custo da não qualidade estourando. Quanto maior o custo da sua não qualidade, menor é a sua qualidade. Show, pessoal? Então, grande abraço para vocês, para a gente finalizar aqui. Curtam a sexta-feira de vocês com a sua família. Sabadão, semana foi curta. Carnaval acabou. Será que o ano começa? Vamos lá. Grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom. Fui!